que será um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor vai usá-lo de forma poderosa. Pai, guia ele na tua palavra, guia ele, Senhor, naquilo que ele deve falar, naquilo que ele deve pensar. Pai, que hoje seja a tua boca falando conosco aqui. Não deixe a gente sair desse lugar sem te ouvir, Senhor. Então fala conosco, nos ajude a te ouvir, ajude o teu servo a ministrar a tua palavra e que assim o teu nome, somente o teu nome, venha a ser glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de poder estar em sua casa para juntos adorarmos e glorificarmos seu santo nome. Glorifica a Deus pela vida dessa igreja que nos recebe mais uma vez. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Glorifica a Deus pela vida do pastor dessa congregação, sua família. Ele não pôde estar aqui hoje, mas que Deus o guarde e o livre de todo mal onde ele estiver. Que Deus abençoe a vida do nosso evangelista, irmão Genildo, que foi que nos fez o convite para estar nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe todo o corpo de obreiros dessa congregação. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Se porém nos leem, digam amém. Amém. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, bastante pregado. Tenho certeza que vocês já ouviram bastante ministrações, bastantes pregações nesse texto, neste tema. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, é que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Todo dia Ele fala ao nosso coração através da sua palavra. Não importa qual seja o versículo, o capítulo, Deus sempre está falando ao nosso coração. Quando nós lemos esse texto, vemos Deus se revelando na nossa vida, mais uma vez como aquele que acalma as tempestades. Deus que desceu, encarnou, Jesus que morreu na cruz do Calvário, vem se revelar aqui neste texto, acalmando uma tempestade. Quando nós lemos o capítulo 8, versículo 23, nós entendemos que antes desse versículo, Jesus estava pregando para uma grande multidão. Estava à tarde, Jesus estava pregando, foi uma tarde cansativa, uma tarde de estudo, uma tarde em que milagres foram realizados. E Jesus agora vem dar uma ordem para os discípulos: ei, vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado.
Jesus dá uma ordem para os discípulos e quando eles entram no barco, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, no meio do percurso, no meio do trajeto em que aqueles discípulos estavam trilhando, obedecendo a voz de Deus, a tempestade vai surgir. Eles entram no barco, obedecem à voz de Cristo, estão no meio da tempestade, mas quem avisou a eles sobre aquela tempestade? Quem avisou a eles sobre aquela luta que eles iriam enfrentar? Porque muitas vezes passamos por tribulações em nossas vidas, passamos por lutas em nossa vida, passamos por guerras em nossa vida, e nós sabemos que a guerra, a luta, a tribulação, a tempestade, ela não avisa quando vai chegar. Se nós soubéssemos a hora em que a tempestade iria vir, a gente se preparava, a gente já sabia, a gente já ficava atento. Mas a tempestade não avisa, a luta não avisa, e muitas vezes nos pega até desapercebidos. Mas o importante é que no barco do crente tem um grandão da Galileia. O importante é que no nosso barco, na nossa Bíblia, não importa a tempestade, não importa a luta, Deus sempre vai estar presente. Aquela tempestade não avisou quando ela ia vir. Os discípulos estavam ali simplesmente obedecendo a voz do Mestre, obedecendo a voz de Deus. Deus disse: ei, entra no barco e vamos atravessar para o outro lado. Mas no meio do percurso, no meio do caminho, no momento em que ninguém quer viver, no momento em que ninguém espera, a tempestade vem e aparece. E eu começo a ver aqueles discípulos agora atormentados, atribulados, quando vem aquela tempestade. O versículo de número 3, de número 27, 25, vai dizer que as ondas eram tão grandes que cobria o barco. As ondas eram tão grandes que o barco estava sendo coberto pelas águas. E Jesus, porém, estava dormindo. Observe, os discípulos obedecem à voz do Mestre. Eles entram dentro do barco. Eles estão trilhando o caminho que o Mestre mandou. Mas no meio do caminho vem uma tempestade. Por quê? Porque muitas vezes obedecer à voz de Deus traz dor, traz dificuldade, traz luta. Quando nós estamos obedecendo à voz de Deus, muitas lutas vão ser travadas em nossa vida. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, muitas lutas vão vir contra nós. Quando nós estamos obedecendo a voz de Deus, muitas tribulações vão vir contra a nossa família, muitas retaliações, muitas brechas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas o importante é que nós estamos ouvindo a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus pode ter certeza, meus irmãos, quem ouve a voz de Deus está seguro, quem ouve a voz de Deus está guardado, quem ouve a voz de Deus está preparado contra qualquer tempestade, contra qualquer luta, contra qualquer tribulação. Os discípulos entraram no barco, estavam obedecendo a voz de Deus. Obedecer a voz de Deus é difícil, obedecer a voz de Deus causa dor, obedecer a voz de Deus causa tribulação, mas o grandão da Galileia está mandando dizer para pessoas aqui: ele, o Deus que mandou entrar no barco, é o mesmo que te guarda dentro do barco. O Deus que mandou você entrar nesse barco, o Deus que mandou você trilhar este caminho, o Deus que falou: ei, entra no barco, também está dizendo: entra, que eu estou contigo. Vai, que eu estou contigo. Não para, porque eu estou contigo. Deus mandou você entrar, então entra que ele te guarda. Entra que ele vai contigo. Entra que ele vai te dar vitória. Entrar no barco não é fácil, obedecer a voz de Deus não é fácil. Causa tribulação, causa luta, mas Deus está dizendo: eu estou contigo neste barco. O barco estava sendo coberto pelas ondas. Uma tempestade tão grande, uma luta tão grande, uma tribulação tão grande, que o barco era coberto. E aí, meus irmãos, quem era o maior ali? A visão dos discípulos era: olha o tamanho da onda, olha o tamanho do mar,
Olha o barulho desse vento, como é tão grande. Quando estamos na provação, na luta, muitas vezes também ficamos como aqueles discípulos. Olha o tamanho da onda, olha o tamanho do mar, olha o tamanho deste vento, olha o tamanho dessa tribulação. Mas quando nós paramos para entender que quem está no nosso barco é maior do que o vento, é maior do que o mar, é maior do que a tribulação, é maior do que a luta, é maior que as circunstâncias difíceis, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Muitas vezes estamos passando por tanta luta, por tanta tribulação, que a gente olha e fala: meu Deus, como eu vou sair daqui? Meu Deus, como eu vou sobreviver? Meu Deus, como eu vou vencer? Mas Deus está dizendo: ei filho, se acalma, porque eu sou maior que o vento, eu sou maior que o mar, eu sou maior que a tribulação, eu sou maior que a luta. Quem acredita, levanta a mão e começa a dar glória ao Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Ele está dizendo para a pessoa daqui: ei meu irmão, Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua angústia, e Ele está dizendo: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior do que a luta, eu sou maior do que a prova, eu sou maior do que as circunstâncias difíceis, eu sou Deus. É isso que Ele está dizendo para pessoas aqui: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Ele é maior que a tribulação, Ele é maior que a luta, Ele é maior que a tempestade. Aleluia. Os discípulos estão obedecendo à voz de Deus. Eles entram no barco. Quando eles entram no barco, vem a tempestade, vem a luta, vem a tribulação. Mas quando nós lemos o capítulo, logo à frente, capítulo de número 25, os discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Muitas vezes, quando lemos esse versículo, começamos a julgar os discípulos, começamos a falar: ei, começamos a olhar e falar: eles estão duvidando, eles não estão acreditando. E muitas vezes observamos esse versículo e dizemos: ei, você está vendo aqui? Os discípulos duvidaram de Jesus. Mas lê o versículo de novo. Os discípulos clamaram a Jesus. Os discípulos oraram ao Senhor. Os discípulos pediram a ajuda do Mestre. Aleluia, porque muitas vezes olhamos com o olhar de julgador, mas não fazemos aquilo que eles fizeram. Está na tempestade, está na luta, e tem alguém aqui dentro do barco, tem alguém maior aqui dentro do barco. Eu sei que eu posso até duvidar, eu posso até estar com medo, mas Ele está aqui. Senhor, 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 aleluia, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, aleluia. Os discípulos estão clamando, estão pedindo, estão lutando pela sua vitória, aleluia. Quando estamos na tribulação, quando estamos na luta, a luta é tão grande, a prova é tão grande, a tempestade é tão grande, que a gente se esquece de clamar, a gente se esquece de orar, a gente se esquece de pedir. Mas Jesus está dizendo: clama-me, clama-me, ora-me, pede a mim. Sabe por quê? A oração do justo tem muito em seus efeitos, aleluia. Quando o homem clama ao Senhor, quando a mulher clama ao Senhor, Deus ouve a sua oração. É necessário clamar, é necessário pedir, é necessário orar. Muitas vezes nós somos libertos da tempestade porque deixamos de orar, deixamos de pedir, deixamos de clamar. Mas Deus está dizendo: quando você coloca o joelho no chão e me clama, e me pede, e diz: Pai, vem até mim,
Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua angústia, Ele ouve a tua petição, aleluia. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a provação que você está enfrentando. Muitas vezes nem ninguém sabe, não é só eu, sua família não sabe, seu amigo não sabe, seu companheiro ali do lado não sabe, mas eu quero te dizer, um homem que sabe de todas as tuas lutas, de todas as suas dificuldades, de todas as suas provações, e ele está dizendo, quando você coloca os teus joelhos no chão, eu ouço o teu clamor, eu ouço a tua oração. Está faltando oração para Deus te livrar da tempestade, para Deus te livrar desta tempestade. Ele está dizendo, clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim que eu vou te ouvir, clama a mim que eu vou te responder, aleluia. Os discípulos clamam ao Senhor, entraram no barco, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com provação, mas eles não se esquecem de clamar ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 26. E ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Qual foi a primeira frase de Jesus aqui? Por que temeis? Porque vocês estão com medo, porque vocês não estão acreditando, porque vocês não estão tendo fé. Ele está dizendo, ei, por que temeis, homens de pouca fé? Ele está dizendo, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, sabe por quê? O grandão da Galileia está dentro do teu barco. O Senhor Todo-Poderoso está dentro do teu barco. O Emmanuel está lá junto com você, aleluia. Pode vir a provação, pode vir a luta que for. Deus está dizendo, ei, não temas, não temas, não temas. Sabe por quê? Eu sou maior. Eu sou grande, eu sou poderoso, eu faço, eu reino, e Ele vai fazer na tua vida. Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu. Ele se levanta ao clamor dos discípulos, a oração dos discípulos, faz Jesus se levantar. Agora quando nós vemos no versículo 24, eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Mas no versículo 26, quando os discípulos clamam, Deus também se levanta. A tempestade se levanta, a luta se levanta, mas quando os discípulos clamam, Jesus também se levanta. A luta se levanta, as afrontas se levantam, as investidas dos inimigos se levantam, mas Deus está dizendo, ao teu clamor, a tua oração, a tua petição, faz eu me levantar do meu trono e ir ao teu favor, aleluia. Quando a provação se levantar, quando a luta se levantar, você tem um Deus que quando você clamar, Ele também vai se levantar para guerrear ao teu favor. Ele vai se levantar para lutar ao teu favor. Ele vai se levantar, Ele vai se erguer e vai ir até onde você está e vai dizer, filho, não temas, filho, não temas, porque eu estou no meio desta guerra. Filho, não temas, porque eu estou no meio desta tribulação. Eu tenho a palavra para quem tem mão
solução é Jesus. Aleluia, Jesus. Ele está no meio. Glória a Deus. Ele está no meio, meus irmãos. Não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da provação, Ele está no meio. Glória a Deus. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele se levanta e repreende. Ele se levanta e acalma. Ele se levanta e ergue a sua voz e diz: vento, se acalma. Vento, se aquieta. Por quê? Porque meus servos estão clamando. E quando meus servos clamam, eu se levanto ao seu favor. Glória a Deus. Ele se levanta e repreende o mar, ele repreende a tempestade, ele repreende a luta. Porque ao poder do teu clamor, Deus vai repreender as lutas que você está enfrentando. Ao poder do teu clamor, Deus vai repreender as tribulações que você está enfrentando. Ao poder da tua oração, Deus vai repreender aquilo que está te afrontando. Ao poder do teu clamor, da tua oração, da tua petição, Deus está dizendo: eu vou me levantar e vou repreender as ciladas do inimigo, vou repreender aquilo que tem te fazido chorar, aquilo que tem te feito desanimar, aquilo que tem te feito querer olhar para trás. Deus está dizendo: ao poder do teu clamor, ao poder da tua oração, eu vou repreender as ciladas do inimigo, eu vou repreender aquilo que está querendo fazer você desistir, eu vou repreender. É por isso que o salmista vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. É por isso que está escrito também: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer, e toda língua, aleluia, que se levantar contra ti, tu a repreenderás. Aleluia. Não vai prevalecer. A tempestade contra a tua vida tem um ponto final. A tempestade contra a tua história tem um tempo final. A tempestade contra a tua vida, a tua luta, aleluia, vai ter um fim. Porque Deus está no meio dessa tempestade. Deus está no meio dessa luta. E Ele repreende o vento, Ele repreende o mar. E o versículo 26 continua dizendo: e seguiu-se uma grande bonança. Seguiu-se uma grande bonança. Por que, meus irmãos? Em primeiro lugar, aqueles discípulos usaram a sua voz e clamaram a Deus. Quando os discípulos usam a sua voz e clamam a Deus, Deus usa a sua voz e acalma a tempestade. Porque não tem demônio, não tem tempestade, não tem luta, não tem tribulação que resista à voz do Mestre, que resista à voz de Deus, que resista à voz do Senhor. Aleluia. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a tribulação que vier. Quando ouvir a voz de Deus, vai se acalmar, vai ser repreendida, porque há poder na palavra de Deus, há poder na voz de Deus, há poder quando Ele abre a sua boca e diz: cala-te, e diz: aquieta-te. O mar tem que obedecer, o vento tem que obedecer. Aleluia. Até se for morte, o morto tem que ele ver. Sabe por quê? Lázaro estava morto fazia 4 dias, mas quando ele estava lá no túmulo e ouviu a voz de Deus, Lázaro saiu.
sair. Quando o mar ouve a voz de Deus, ele tem que se aquietar. Quando o vento ouve a voz de Deus, ele tem que se repreender. Porque há poder na voz do Senhor. Não queira guerrear suas próprias guerras, não. Não queira lutar por você mesmo, não. Coloca na mão de Deus. Ele tem poder para repreender. Ele tem poder para acalmar. Ele tem poder para apaziguar esta tempestade. Seguiu-se uma grande bonança. Depois da tempestade, depois da tempestade, depois da luta, depois da tribulação, Deus está dizendo para pessoas aqui: vai ter bonança. Vai ter bonança. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome dele nessa noite? Será que você pode adorar ele nessa noite? Porque ele está dizendo: ei, essa luta, essa dor, essa tribulação não é para a tua morte. Essa tempestade não é para a tua morte. Essa luta não é para a tua morte. É para quê? É para que meu nome venha a ser glorificado. É para que meu nome venha a ser exaltado. Aleluia. Depois da luta, depois da provação, depois da tempestade, Deus está dizendo: vai ter bonança, vai ter bonança, vai ter bonança, vai ter bonança, vai ter bonança para tua casa, para tua família, para você. Nenhuma luta, nenhuma prova que você enfrenta é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. A tempestade que você enfrenta, a luta que você enfrenta não é por acaso. Nada na vida do crente é por acaso. Você ter vindo até aqui não foi por acaso. Alguém te convidar para vir até aqui não foi por acaso. Jesus mandar os discípulos entrarem no barco não foi por acaso. A tempestade até se levantar não foi por acaso. Por quê? Porque quando a tempestade se levantou, Jesus estava no barco. Nada é por acaso, nada na vida do crente é por acaso. Sabe por quê? Porque quando aquela tempestade se levantou, Jesus estava no barco. E aquela hora que Jesus disse: ei, vamos ir para o outro lado, vamos atravessar para o outro lado, a tempestade não conseguiu parar. A tempestade não conseguiu parar. Por quê? Porque foi Jesus que disse: entra no barco. Foi Jesus que disse: ei, entra no barco. Glória. Discípulos, entrem no barco junto comigo. Aleluia. Você está pronto para dar glória a Deus? A tempestade não vai parar teu barco. A tempestade não vai parar a tua história. A tempestade não vai parar a obra que Ele tem na tua vida. A tempestade não vai parar os projetos que Deus tem na tua vida. Essa tempestade só é para te dar experiência. Essa tempestade só é para te amadurecer. Essa luta que você está enfrentando é só para você ganhar força e confiar no Senhor. Aleluia. É por isso que Ele está dizendo: não é por acaso, não é por acaso. Eu até coloquei tempestade na tua vida, mas é para te fortalecer. A tempestade não vai parar do teu barco. Aleluia. A tempestade não vai parar aquilo que Ele tem para a tua vida. A tempestade não vai parar a tua história. Versículo 27.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Você conhece este homem. Tua família vai conhecer este homem. Tua história vai conhecer este homem. Aquilo que disseram contra você vai conhecer este homem. Que homem é este? Ele é Jesus, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Deus conosco, o Emanuel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele está dizendo: ao poder da minha voz, o mar obedece. Ao poder da minha voz, o vento obedece. Aqueles discípulos se maravilharam, meus irmãos. Que homem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Vou olhar para a tua história e vou dizer: rapaz, o que foi que aconteceu? Que transformação é esta? Você vai apontar para o céu e vai dizer: foi aquele homem, foi aquele homem, foi aquele homem. Que homem é este? É o homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua história. Não tema o mar. Não tema a provação. Não tema a angústia. Deus ainda está no teu barco. Os discípulos entram no barco obedecendo a voz de Deus. No meio do trajeto, no meio do caminho que Deus disse: entra no barco, a tempestade se levanta. Ao clamor dos discípulos, Jesus também se levanta na tempestade. No versículo 27, os discípulos se maravilham com o poder de Deus, com a glória de Deus, com aquilo que Deus fez. Sabe por quê, meus irmãos? Porque naquela tempestade, só Deus podia livrar os discípulos. Só Deus podia trazer segurança para os discípulos. Lucas vai deixar registrado que alguns barquinhos também seguiram os discípulos naquela tempestade. Essa passagem está registrada em Lucas também. E Lucas diz que alguns barquinhos também seguiram eles. Mas os barquinhos voltaram quando viram a tempestade. Mas Jesus não, Jesus estava lá. Jesus estava dentro do barco. Jesus estava lá junto com eles. Jesus estava lá lado a lado com eles. Porque muitas tempestades que você vai enfrentar, ninguém vai ficar do teu lado, só Deus. Só Deus. Só você e Deus. Ninguém mais vai ver teu choro. Ninguém mais vai ver teu lamento. Ninguém mais vai ver a tua dor. Mas Deus vai ver o teu lamento. Deus vai ver o teu choro. Deus vai ver a tua dor. E o Deus que te vê, Ele também te cura. O Deus que te vê também te exalta. O Deus que te vê também te dá vitória. O Deus que te vê também te levanta. O Deus que te vê também acalma a tempestade que você está enfrentando. Sabe por quê? Os discípulos que estavam no barco estavam vendo a tempestade. Os barquinhos que estavam lá viram a tempestade e voltaram. Mas Deus viu a tempestade e acalmou a tempestade. Deus viu a tempestade e acalmou a tempestade. Sabe por quê? Muitos vão ver, muitos vão olhar, mas nada vão poder fazer. Muitos vão olhar, vão até te julgar. Está enfrentando essa tempestade porque pecou. Está enfrentando essa tempestade porque transgrediu contra Deus. Mas Deus está abrindo a tempestade e Ele mesmo vai acalmar essa tempestade que está na tua vida. Por isso que Ele está dizendo: não temas, porque eu estou no controle.
Foi Ele que mandou você entrar. Foi Ele que permitiu a tempestade. E é Ele que vai acalmar essa tempestade. E o nome dele será glorificado. Se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Eita, Pai amado. Ajuda, Pai. Eita. Oh, Santa Luz. Da libertação. Se coloca de pé. Deus ainda quer falar ao teu coração. Adora o Senhor comigo. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Quem sabe canta. A vontade é tua. Nenhum dos teus anos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Agora escuta isso aqui. E se teu barco parecer ninguém naufraga, está balançando para e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele está no controle, meus irmãos. Ele está no controle dessa tempestade. Ele está no controle dessa luta. Ele está dizendo: sou eu, estou aí com você. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Eu te agradeço porque a tua palavra mais uma vez tocou ao nosso coração. Eu te agradeço porque o Senhor diz mais uma vez que o Senhor acalma o vento, acalma o mar e faz seguir uma grande bonança. Toda a tempestade, Senhor, que se levantou na vida dos teus filhos, toda a luta que se levantou na vida dos teus filhos, dos teus servos, eu te peço, Senhor, se levanta e acalma essa tempestade, acalma, repreende esse vento e faz seguir uma grande bonança na vida deles. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, o pastor e os missionários se encontram aqui hoje porque a mãe da nossa irmã Teca, ela teve que ir para o hospital, a situação dela não estava muito boa e por isso
o pastor e as missionárias estão auxiliando